Santa Antonina de Niceia. Antonina é o feminino do antigo nome latino Antônios, derivado, provavelmente, do grego Antionos, que significa nascido antes. É um dos nomes mais difundidos entre os povos latinos, que ganhou muitos adeptos entre os cristãos. Mas, antes de Cristo, era muito comum também. A mártir Antonina morreu em Niceia, na Bitínia, atual Turquia, no final do século III. No martirológio romano, ela foi citada 3 vezes. Dia 1º de março, 4 de maio e 12 de junho, e cada vez de maneira diferente, como se fossem 3 pessoas distintas. Vejamos o porquê. No século XVI, o cardeal e bibliotecário do Vaticano, César Baronil, unificou os calendários litúrgicos da Igreja, a pedido do Papa Clemente VIII, com os santos comemorados em datas diferentes no mundo cristão. A Igreja dos primeiros séculos foi exclusivamente evangelizadora. Para consolidar-se, adaptava a liturgia e os cultos dos santos aos novos povos convertidos. Muitas vezes, as tradições se confundiam com os fatos concretos, devido aos diferentes idiomas, mas assim mesmo os cultos se mantiveram. O trabalho de Baronil foi chamado de Martirológio Romano, uma espécie de dicionário dos santos da Igreja de Cristo de todos os tempos. Porém ele, ao lidar com os calendários egípcio, grego e siríaco, que comemoravam Santa Antonina em datas diferentes, não se deu conta de que as celebrações homenageavam sempre a mesma pessoa. Isso porque o nome era comum e os martírios, descritos de maneira diversa entre si. O calendário grego dizia que ela foi decapitada, o egípcio, que foi queimada viva, e o siríaco, que tinha morrido afogada. Mais tarde, o que deu luz aos fatos foi um código jeronimiano do século V, confirmando que apenas uma mártir tinha morrido, em Niceia, com este nome. Antonina sofreu o martírio no século IV, durante o governo do sanguinário imperador Diocleciano, na cidade de Niceia. Ela foi denunciada como cristã, presa e condenada à morte. Mas antes a torturaram de muitas maneiras. Com ferros em brasa, queimaram-lhe as mãos e os pés dela. Depois, foi amarrada e colocada numa pequena cela com o chão forrado de brasas, onde ficou por 2 dias. Voltando ao tribunal, não renegou sua fé. Foi, então, fechada dentro de um saco e jogada no fundo de um lago pantanoso na periferia de Niceia. Era o dia 4 de maio de 306, data que foi mantida para a veneração de Santa Antonina, a mártir de Niceia. Santa Antonina de Niceia, rogai por nós.